As portas do quarto se fecharam e o silêncio cortava o ar. Uma última noite. É só o que eu peço, disse ele, a voz firme, mas os olhos cheios de dor. Ela hesitou, o coração disparado, as mãos trêmulas. Aceitar significava reviver feridas, mas recusar poderia destruir o pouco que restava deles. O que nenhum dos dois sabia é que essa noite guardava um segredo capaz de mudar suas vidas para sempre. Comente. Você já tomou uma decisão que mudou tudo em um único instante. Curta se acredita que o amor verdadeiro nunca morre, mesmo após a dor. Inscreva-se para não perder histórias de emoção, amor e segredos revelados. A campainha ecoou pelo apartamento silencioso como um trovão em céu sereno. Isabela congelou, as mãos ainda molhadas da louça que lavava, os cabelos castanhos presos em um coque desarrumado. Quem tocaria sua campainha às 9 da noite de uma terça-feira chuvosa? O som persistiu, insistente, imperativo. Ela secou as mãos no avental florido, aquele que comprara na liquidação do mercadinho da esquina, e caminhou descalça pelo corredor estreito. O piso frio de cerâmica arrepiou suas pernas nuas sob a camisola de algodão desbotado. Através do olho mágico, a luz do corredor revelou uma silhueta que fez seu coração disparar violentamente contra as costelas. Henrique, mesmo depois de 3 anos, reconheceria aquela postura altiva em qualquer lugar. Os ombros largos preenchendo perfeitamente o terno italiano, a mandíbula definida, os cabelos negros ligeiramente grisalhos nas têmporas. Ele estava ali, do outro lado da porta, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sei que você está aí, Isabela. A voz grave atravessou a madeira como uma lâmina quente. Posso sentir seu perfume. Mentira. Ela não usava mais perfumes caros. Aquele Chanel que ele adorava ficara para trás junto com os vestidos de grife e as joias cravejadas de diamantes. Agora, usava apenas um hidratante com cheiro de lavanda, barato e simples. Henrique, sussurrou, a testa encostada na porta. Por que você está aqui? Abra a porta e descubra. Os dedos de Isabela tremeram na fechadura. 3 anos. 3 longos anos desde que assinou os papéis do divórcio com lágrimas borradas na tinta azul. 3 anos evitando as páginas sociais dos jornais, mudando de canal quando seu nome aparecia nos noticiários financeiros, fingindo que ele não existia mais. Mas ali estava ele, real como a chuva que tamborilava nas janelas. Ela girou a chave e entreabriu a porta, mantendo a corrente de segurança. Através da fresta, os olhos cinzentos dele a perfuraram como projéteis certeiros. Ainda eram os mesmos olhos que a faziam derreter durante os 5 anos de casamento. Os mesmos que se tornaram gelados como pedra nos últimos meses antes da separação. "O que você quer?" perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Henrique apoiou uma das mãos espalmadas no batente. Ela notou que ele não usava mais a aliança de ouro branco que escolheram juntos em Paris. O bronzeado artificial havia sumido, substituído por uma palidez que denunciava noites em claro no escritório. Mas ainda era devastadoramente atraente. Aquele homem que conhecera quando era apenas um jovem ambicioso, com grandes sonhos. "Preciso falar com você. É importante. Não temos mais nada para conversar." "Temos sim." Ele se inclinou, o rosto aproximando-se da fresta. O aroma masculino familiar invadiu suas narinas, madeira, couro e aquela essência única que era só dele. "E você sabe disso." Isabela fechou os olhos, lutando contra a onda de memórias que ameaçava afogá-la. As manhãs preguiçosas na cama, king size, quando ele desenhava estrelas invisíveis em suas costas nuas. As discussões furiosas que terminavam em reconciliações apaixonadas. O modo como ele sussurrava seu nome durante o amor, como se fosse uma oração sagrada. "Não posso", murmurou. "Não posso fazer isso de novo, Henrique. Uma conversa.
Só isso, te prometo. A corrente tinia com os tremores de suas mãos. Lá fora, o temporal se intensificava e ela podia ver gotas da chuva respingando no blazer escuro dele. Henrique Almeida Montenegro, o homem mais poderoso do país, dono de um império que valia bilhões, estava ali na porta de seu apartamento simples, se molhando feito um garoto abandonado. Por favor, Isa. O apelido carinhoso perfurou suas defesas como uma adaga bem afiada. Ela soltou a corrente. A porta se abriu devagar, revelando a figura imponente que já dominara sua vida completamente. Henrique estava mais magro, as maçãs do rosto mais salientes, mas seus olhos percorreram o corpo dela com a mesma intensidade de antes. Isabela se deu conta de que vestia apenas a camisola fina de algodão que mal cobria suas coxas. Instintivamente, puxou a barra para baixo. Entre, disse recuando. Mas não pode demorar. Henrique passou por ela, e quando seus corpos quase se tocaram na passagem, um choque elétrico percorreu a espinha de Isabela. O apartamento de 2 quartos pareceu encolher com a presença dele. Os móveis simples, as paredes sem quadros caros, o sofá de tecido surrado, tudo gritava a diferença entre suas vidas agora. Ele parou no centro da sala, as mãos nos bolsos da calça, observando cada detalhe com aquela atenção minuciosa que aplicava aos negócios. Você emagreceu, comentou sem se virar para ela. As pessoas mudam. Isabela cruzou os braços sobre o peito, tentando criar uma barreira entre eles. Algumas sim. Henrique girou o corpo, enfrentando-a. Outras fingem que mudaram, mas no fundo continuam exatamente as mesmas. A provocação a fez cerrar os punhos. Ali estava o Henrique arrogante que conhecia tão bem, o homem que acreditava poder decifrar os segredos do universo com sua inteligência afiada. Se veio aqui para me ofender, vim para te fazer uma proposta. Não me interessa, ainda nem escutou. Porque conheço você, Henrique, sei exatamente o que passa na sua cabeça calculista. Ele riu, um som baixo e sombrio que fez a pele dela se arrepiar. Calculista? Aproximou-se um passo. Se eu fosse realmente calculista, não teria perdido 3 anos da minha vida pensando em você toda noite antes de dormir. O coração de Isabela saltou, mas ela se forçou a permanecer firme. Mentiroso. Teste-me. Como? Henrique deu mais um passo, e agora ela podia contar cada fio de prata em seus cabelos, ver o pequeno corte que ele fizera na barba ao se barbear, sentir o calor irradiando de seu corpo. Uma última noite. As palavras saíram lentas, pesadas de significado. Uma última noite juntos, e eu te deixo em paz para sempre. Isabela recuou até sentir a parede fria tocando suas costas. Você está louco. Talvez. Ele apoiou uma das mãos na parede, ao lado da cabeça dela. Mas não consegui te esquecer, Isa. Tentei. Deus sabe como tentei. Me envolvi com outras mulheres. Viajei para lugares onde nunca estivemos juntos. Me afundei no trabalho até não conseguir mais pensar. Nada funcionou. Henrique, você está na minha pele como uma tatuagem que não sai, no meu sangue como um vírus que não tem cura. E sei que sente a mesma coisa, porque seus olhos ainda me queimam do mesmo jeito de antes. Era impossível negar o que ainda queimava dentro de mim. As palavras dele despertaram algo que estava adormecido, uma chama que ela tentara apagar com todas as forças. Henrique sempre fora seu ponto fraco, o único homem capaz de fazê-la perder a razão com apenas um olhar. Uma noite não vai resolver nada, disse, a voz saindo trêmula. Vai resolver tudo. Ele ergueu a mão livre, quase tocando seu rosto, mas parou a milímetros da pele. Vai nos dar o fechamento que nunca tivemos. Vai nos permitir seguir em frente de verdade. E se eu disser não? Os olhos dele se escureceram como nuvens de tempestade. Então vou embora, e você nunca mais me verá.
Mas vamos carregar essa ferida aberta para sempre, Isa. E você sabe que é verdade. Isabela fechou os olhos, o corpo todo tremendo com a proximidade dele. Podia sentir o hálito morno em seu pescoço, ouvir os batimentos descompassados do coração dele ecoando no peito musculoso. 3 anos de saudade condensados naquele momento explosivo. Por que agora? Sussurrou. Porque descobri que a vida sem você não vale a pena ser vivida. E porque preciso de respostas que só você pode me dar. Quando ela abriu os olhos, encontrou os dele a centímetros de distância. A vulnerabilidade que viu ali a desarramou por completo. Este não era o bilionário poderoso que comandava impérios. Era o homem que amara com cada fibra de seu ser, o mesmo que despedaçara seu coração em 1000 pedaços. Uma noite, repetiu ele, e depois, liberdade total para os dois. As lágrimas queimaram os olhos de Isabela. Ela sabia que estava prestes a cometer a maior loucura de sua vida, mas as palavras saíram antes que pudesse detê-las. Está bem. As palavras ecoaram no silêncio como pedras atiradas em um lago profundo. Está bem. Isabela mal acreditava que tinha concordado. Mas ali estavam eles, parados no meio da sala modesta, o peso da decisão pairando entre seus corpos como névoa espessa. Henrique soltou o ar que prendera nos pulmões, os ombros relaxando imperceptivelmente. Por um momento, pareceu o jovem nervoso que conhecera há 8 anos, quando ainda trabalhava 16 horas por dia para construir seu primeiro negócio. Antes das revistas Forbes, dos jantares com presidentes, dos helicópteros particulares que o levavam de reunião em reunião. Obrigado, murmurou, a voz rouca de emoção contida. Isabela se afastou da parede, as pernas bambas como gelatina. Precisava se ocupar com alguma coisa, qualquer coisa que a impedisse de se jogar nos braços dele ali mesmo. Caminhou até a cozinha americana, fingindo arrumar os pratos já limpos na pia. Quer um café? Ofereceu, as costas viradas para ele. Por favor. O ritual familiar de preparar café lhe deu alguns minutos para respirar. As mãos trabalhavam no automático, água na chaleira, pó no coador, açúcar no pote de vidro rachado, enquanto sua mente voava para lugares que havia proibido de visitar. A primeira vez que fizeram amor havia sido numa noite de tempestade, exatamente como esta. Ele apareceu em sua porta molhado da chuva, depois de uma discussão terrível com o pai sobre os rumos da empresa familiar. Ela o acolheu, o consolou, e quando seus lábios se encontraram, foi como se 2 almas gêmeas finalmente se reconhecessem. Você ainda faz o café mais gostoso do mundo. A voz dele, agora próxima demais, a fez estremecer. Henrique estava apoiado no batente da cozinha, observando cada movimento dela com aquela intensidade perturbadora. No espaço apertado, sua presença parecia engolir todo o oxigênio disponível. É só café solúvel, respondeu, sem encará-lo. Nada como aqueles grãos importados que você adorava. Não é sobre os grãos, é sobre quem faz. Maldito fosse ele e sua habilidade de transformar frases simples em declarações devastadoras. Isabela despejou a água quente sobre o pó, o aroma familiar subindo em espirais de vapor. Lembrou-se das manhãs na cobertura, quando preparava café na máquina italiana de 15 mil reais, enquanto ele lia os jornais econômicos na mesa de mármore Carrara. Por que você realmente veio aqui, Henrique? Perguntou, estendendo a xícara para ele. Os dedos se tocaram no contato, e a corrente elétrica que percorreu seu braço quase a fez derrubar a porcelana. Ele notou, é claro. Henrique sempre fora observador demais para o próprio bem. Já te disse. Ele bebeu um gole, os olhos nunca deixando o rosto dela. Preciso de você. Precisar de mim? Uma risada amarga escapou de seus lábios.
Você me dispensou como se eu fosse uma funcionária incompetente, lembra? Eu jamais te dispensei. Nossa relação chegou ao fim, Isabela. Não temos mais nada em comum. Citou as palavras exatas que ele dissera naquele escritório gelado, 3 anos atrás. Não foi isso que você falou? Henrique fechou os olhos, o maxilar contraindo em uma careta de dor. Eu estava tentando te proteger. De quê? De mim, do meu mundo, das cobras venenosas que se passam por pessoas elegantes nos nossos círculos sociais. Isabela riu novamente, mas sem humor algum. Que nobre da sua parte tomar decisões por mim, como se eu fosse uma criança incapaz de escolher. Você não entende? Eu entendo perfeitamente. A raiva que guardara por tanto tempo finalmente explodiu. Entendo que você se cansou da esposa simples, da mulher que preferia ficar em casa lendo um livro a desfilar em eventos sociais. Entendo que precisava de alguém mais sofisticado ao seu lado, alguém que soubesse falar sobre vinhos caros e arte contemporânea. Para com isso! Henrique bateu a xícara na pia com força, o barulho ecoando pela cozinha pequena. Nunca foi sobre isso, e você sabe muito bem. Então me explica. Ela se virou para ele, o peito subindo e descendo rapidamente. Me faz entender por que você destruiu 5 anos do meu lado em uma conversa de 10 minutos. Os olhos dele se encheram de uma tristeza profunda, quase insuportável de contemplar. Henrique passou as mãos pelos cabelos, desarrumando os fios perfeitamente alinhados. Porque eu te amava demais para te arrastar para o inferno comigo. As palavras a atingiram como um tapa no rosto. Isabela piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Do que você está falando? Dos inimigos que fiz construindo esse império, das ameaças que recebia toda semana, dos detetives particulares que me avisaram que você estava sendo vigiada, fotografada, investigada por pessoas que queriam me atingir através de você. O sangue congelou nas veias de Isabela. Ela se lembrava vagamente de uma sensação estranha nos últimos meses do casamento, como se alguém a observasse. Mas Henrique sempre negara quando ela comentava, dizendo que era paranoia. Você sabia que eu estava sendo seguida? Sabia, e quase enlouqueci, tentando te proteger sem que você percebesse. Contratei seguranças discretos, mudei nossa rotina sem avisar, inventei viagens de negócios para te tirar da cidade quando as ameaças ficavam mais sérias. E nunca me contou como poderia. Ele se aproximou, as mãos trêmulas estendidas em sua direção. Como poderia dormir sabendo que você viveria com medo, que olharia por cima do ombro toda vez que saísse de casa, que deixaria de sorrir daquela forma livre e espontânea que eu tanto amava? Isabela apoiou-se na bancada, as pernas falhando sob o peso da revelação. Tudo começava a fazer sentido. O comportamento estranho nos últimos meses, as mudanças bruscas de planos, a distância que ele criara entre eles. Então você preferiu me odiar a me proteger com a verdade? Preferi que você me odiasse e fosse feliz do que me amasse e vivesse em perigo. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto másculo. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, Isa. Mais difícil que construir um império do zero. Mais difícil que enfrentar tubarões nos tribunais ou salas de reunião. A raiva de Isabela se transformou em algo mais complexo. Uma mistura de dor, compreensão e uma ternura que tentara enterrar há anos. O homem à sua frente não era o monstro insensível que imaginara. Era apenas um homem apaixonado que tomara uma decisão terrível, tentando proteger a mulher que amava. Henrique sussurrou. Cada noite dos últimos 3 anos, eu me perguntei se fiz a coisa certa. Continuou ele, a voz embargada. Me perguntei se você conseguiu ser feliz longe de mim, se encontrou alguém que te fizesse rir como eu fazia, se... Para. Ela ergueu a mão, incapaz de suportar mais confissões. Não consigo processar isso tudo agora.
Henrique assentiu, passando as costas da mão pelos olhos úmidos. Quando a encarou novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Por isso preciso desta noite, para te explicar tudo, para te pedir perdão de todas as formas possíveis, para... Para o quê? Interrompeu. Para nos torturarmos ainda mais? Para reabrirmos feridas que mal cicatrizaram? Para nos despedirmos de verdade? A resposta saiu firme, resoluta. A última vez, nos separamos na raiva, na incompreensão, na dor. Merecemos um adeus diferente, Isa. Merecemos nos lembrar do amor que sentimos, não só da mágoa que carregamos. O ódio me mantinha de pé, mas a lembrança do amor ainda me destruía. Era essa a verdade que Isabela nunca admitira para ninguém, nem mesmo para si mesma. Durante 3 anos, alimentara o ressentimento como um escudo protetor, mas por baixo da armadura, seu coração ainda sangrava pela ausência dele. E depois? Perguntou a voz quase inaudível. Depois desta noite, conseguiremos realmente seguir em frente? Sim? Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Porque vamos nos despedir do jeito que deveríamos ter feito, com amor, com gratidão pelo que vivemos, com a certeza de que fomos felizes juntos, mesmo que por pouco tempo. Isabela olhou ao redor da cozinha simples, tão diferente da vida de luxos que dividira com ele. Depois, observou Henrique, ainda lindo aos 42 anos, ainda capaz de fazer seu coração disparar com apenas um sorriso. 3 anos havia sonhado com este momento, imaginara 1000 versões diferentes de um reencontro, mas nunca pensara que ele viria até ela pedindo uma despedida. Uma noite, repetiu, mais para si mesma que para ele. Uma noite, confirmou Henrique, e amanhã seremos livres para amar outras pessoas sem culpa, sem fantasmas do passado, sem a sensação de que algo ficou incompleto. Ela assentiu lentamente, sabendo que estava prestes a pisar em território perigoso, mas incapaz de recusar. Talvez ele estivesse certo. Talvez precisassem mesmo deste ritual de despedida para conseguirem seguir em frente. Não vai ser fácil, advertiu. As melhores coisas da vida nunca são fáceis, amor. O apelido carinhoso escapou naturalmente, como nos velhos tempos. E pela primeira vez em 3 anos, Isabela sorriu para Henrique Almeida Montenegro de forma genuína. O sorriso desapareceu dos lábios de Isabela tão rapidamente quanto havia surgido. A realidade do que acabara de aceitar a atingiu como uma avalanche gelada, esmagando qualquer vestígio de leveza que pairava no ar. Uma noite com Henrique, uma última entrega antes do adeus definitivo. O que diabos estava pensando? Isa. Henrique percebeu a mudança instantânea em sua expressão, a forma como seus ombros se enrijeceram novamente. Mudou de ideia? Não sei. A honestidade brutal escapou antes que pudesse filtrá-la. Não sei se tenho forças para isso. Ele se afastou alguns passos, dando-lhe espaço para respirar. A ausência do calor de seu corpo foi como mergulhar em água fria, mas também trouxe clareza mental que ela precisava desesperadamente. Posso ir embora agora, se preferir, ofereceu, a voz cuidadosamente neutra. Sem ressentimentos, sem pressão. Você só precisa dizer. Era exatamente isso que a matava nele. Henrique sempre fora cavalheiro demais, respeitoso demais, mesmo quando destroçava seu coração. Nunca a forçaria a nada, jamais usaria manipulação ou chantagem emocional. Era um predador nos negócios, mas com ela sempre fora surpreendentemente gentil. Se você for embora agora, começou a voz trêmula, vai voltar outras vezes? Não. A resposta veio rápida, definitiva. Henrique não era homem de meias palavras ou falsas esperanças. Esta é nossa única chance, então. É,
Isabela caminhou até a janela da sala, observando as gotas de chuva deslizarem pelo vidro como lágrimas transparentes. Lá embaixo, as luzes da cidade criavam reflexos dourados no asfalto molhado. Sua vida estava ali, naquele bairro simples, naquele apartamento modesto. Uma vida que construíra tijolo por tijolo depois do divórcio, trabalhando como tradutora freelancer, descobrindo quem era quando não estava sendo a esposa de um bilionário. Conte-me sobre sua vida agora, pediu Henrique, aproximando-se cautelosamente. Como você tem passado esses anos? Por que quer saber? Porque preciso ter certeza de que não vou destruir algo bom que você construiu. Ela riu, mas o som saiu amargo como café sem açúcar. Algo bom? Repetiu. Minha vida é trabalhar 16 horas por dia, traduzindo contratos jurídicos, comer miojo no jantar e assistir filmes antigos sozinha nos finais de semana. Muito glamurosa, não acha? Soa honesta, soa real. Soa triste, corrigiu, virando-se para encará-lo. Soa como a vida de alguém que desistiu de sonhar. Henrique a estudou com aquele olhar penetrante que costumava usar para avaliar propostas de negócios. Mas desta vez havia uma ternura por trás da análise que a desarrumou por completo. E por que desistiu? Porque você me ensinou que sonhos são perigosos. A verdade saiu como um sussurro rasgado, que quando amamos demais, quando entregamos tudo, alguém sempre vai embora. Isa, não. Ela ergueu a mão, parando-o. Deixe-me terminar. Você quer uma última noite, então vai escutar tudo, cada palavra que engoli durante 3 anos. Henrique assentiu, preparando-se para o impacto como um homem prestes a receber uma sentença. Quando você me deixou, eu não entendi nada. Começou, a voz ganhando força. Pensei que tinha feito algo errado. Que não era bonita o suficiente, inteligente o suficiente, sofisticada o suficiente para ser sua esposa. Passei meses me perguntando onde havia falhado. Você não falhou em nada. Eu sei disso agora. Interrompeu, os olhos faiscando. Agora sei que você tomou uma decisão unilateral baseada no seu medo, na sua necessidade doentia de controlar tudo ao seu redor. Mas na época eu me despedacei. As palavras fluíam como uma represa que finalmente se rompera. 3 anos de dor condensados em frases cortantes, precisas como lâminas. Chorei tanto que fiquei desidratada. Literalmente. Tive que ir ao hospital porque desmaiei de tanto chorar. Continuou, cada palavra uma punhalada no peito dele. Perdi 8 quilos no primeiro mês. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia funcionar como um ser humano normal. Henrique fechou os olhos, o rosto contorcido em uma expressão de agonia pura. Meu Deus, Isa, eu não sabia. Claro que não sabia, explodiu. Porque você foi embora. Porque decidiu que era melhor me despedaçar de uma vez do que me proteger como um adulto funcional. Eu pensei. Você não pensou. Você teve medo. Medo de me perder para seus inimigos. Então preferiu me perder para si mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique estava pálido como um fantasma, as mãos tremendo imperceptivelmente ao lado do corpo. Isabela respirava pesadamente, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Tem razão, admitiu ele finalmente. Fui um covarde, um egoísta disfarçado de protetor. E agora? A voz dela saiu mais calma, mas ainda carregada de dor. Agora que sabe o estrago que fez, ainda quer sua noite de despedida? Henrique a encarou por longos segundos, e ela viu nele uma vulnerabilidade que jamais presenciara antes. O homem poderoso havia sumido, deixando apenas um ser humano ferido, arrependido, desesperado por redenção. Quero ainda mais, confessou, porque agora sei o quanto preciso te pedir perdão,
O quanto preciso tentar, mesmo que seja impossível, consertar pelo menos uma parte do que quebrei. Você não pode consertar, Henrique. Sua voz saiu suave, quase maternal. Algumas coisas, quando quebram, ficam quebradas para sempre. Eu sei, mas posso tentar te mostrar que o que sentíamos era real, que não foi tudo em vão. Isabela se aproximou dele devagar, parando a poucos centímetros de distância. Desta vez, foi ela quem ergueu a mão, quase tocando o rosto dele antes de parar no ar. Uma noite não vai apagar 3 anos de dor. Não, mas pode nos dar paz. E se não der? E se piorar tudo? Então, pelo menos, teremos tentado. Ela estudou cada linha de seu rosto, cada marca que o tempo gravara em sua pele. Henrique estava mais velho, mais cansado, mas ainda era o homem que amara com cada célula do seu corpo. E talvez ele estivesse certo. Talvez precisassem mesmo deste ritual de despedida. Como seria? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a pergunta. Como você quiser que seja. Isso não é resposta. Henrique suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos num gesto que ela conhecia bem. Era o que fazia quando estava nervoso ou inseguro. Eu imaginei... Começou hesitante. Imaginei que poderíamos jantar juntos, conversar sobre os bons momentos que vivemos. E depois nos amaríamos como se fosse a primeira vez. E também a última. O coração de Isabela disparou violentamente. A imagem que ele pintara com palavras a atingiu com força total, despertando memórias e desejos que mantivera enterrados por tanto tempo. Henrique, você não precisa decidir agora. Interrompeu rapidamente. Podemos começar com o jantar. Se em algum momento quiser que eu vá embora, eu vou. Sem questionamentos, sem insistência. Era tentador, perigosamente tentador, mas também apavorante de uma forma que ela não conseguia explicar. Não temos nada para jantar aqui, disse, agarrando-se ao prático para fugir do emocional. Eu cuido disso. Antes que pudesse protestar, Henrique pegou o celular e discou um número. Em poucos segundos, estava conversando com alguém em tom executivo, dando instruções precisas sobre entrega de comida e vinhos. Pronto, anunciou, guardando o aparelho. Teremos comida italiana em 40 minutos. Do Santorini? Perguntou automaticamente, referindo-se ao restaurante onde costumavam jantar quando eram casados. Do Santorini. Eu disse sim. Mas era o não mais sufocado da minha vida. A frase ecoou na mente de Isabela enquanto observava Henrique fazer ligações para organizar aquela noite que poderia destruí-la novamente. Porque no fundo, muito no fundo, uma parte dela ainda o amava desesperadamente. E essa parte sussurrava que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar um caminho de volta um para o outro. Mas a parte racional, a que aprendera a sobreviver sozinha, gritava que isso era loucura pura. 40 minutos, repetiu ela mais para si mesma. 40 minutos para mudar de ideia se quiser. Isabela assentiu, sabendo que nos próximos 40 minutos tomaria a decisão mais importante de sua vida. Novamente. Os 40 minutos se esticaram como horas na eternidade. Isabela se trancou no banheiro, fitando seu reflexo no espelho pequeno e manchado. Os cabelos castanhos desalinhados, a pele sem maquiagem, os olhos ainda inchados da tempestade emocional. Como havia chegado até ali? A campainha tocou exatamente no horário previsto. Henrique sempre fora pontual nos negócios, e aparentemente isso se estendia também às entregas de comida. Ela ouviu vozes no corredor. Ele pagando generosamente o entregador como sempre fazia, e respirou fundo antes de abrir a porta do banheiro. A sala havia se transformado. Henrique trouxera não apenas comida,
mas velas aromáticas que perfumavam o ambiente com essência de sândalo e baunilha. A mesa de centro, que ela usava para apoiar livros e xícaras de café, agora estava coberta com uma toalha de linho creme e recipientes de alumínio que exalavam os aromas familiares do Santorini. Você não precisava, começou, mas a voz morreu em sua garganta. Precisava sim. Henrique estava abrindo uma garrafa de vinho tinto, os músculos dos antebraços se contraindo com o movimento. Se vamos ter uma última noite que seja perfeita. Palavras perigosas. Perfeita era como definiam as noites que passavam juntos no início do relacionamento, quando ainda descobriam os corpos um do outro, quando cada toque era uma revelação nova. Barolo 2015. Me informou ele, servindo o vinho em 2 taças que não eram dela. Provavelmente trouxera também. Você lembra? Claro que lembrava. Era o mesmo vinho da primeira vez que fizeram amor, quando ele apareceu no apartamento dela com uma garrafa caríssima e um sorriso nervoso. Na época, ela achou um desperdício beber algo tão caro numa terça-feira qualquer. Agora entendia que, para Henrique, não existiam momentos comuns. Cada instante era único e irrepetível. Henrique, sussurrou, aceitando a taça com mãos trêmulas. Um brinde. Ele ergueu sua taça, os olhos cinzentos fixos nos dela. Aos 5 anos mais felizes da minha vida. As lágrimas queimaram seus olhos, mas ela conseguiu erguer a taça e encostar no cristal dele. O som metálico ecoou pela sala como um sino anunciando algo sagrado e terrível ao mesmo tempo. O vinho desceu por sua garganta como veludo líquido, acordando papilas gustativas que dormiam há anos. Desde o divórcio, ela bebia apenas vinhos baratos do supermercado, quando bebia. Aquele Barolo era como voltar no tempo, como ser quem era antes de aprender a sobreviver com o mínimo. Está com fome? Perguntou Henrique, destampando os recipientes. O aroma que se espalhou pelo ambiente a transportou instantaneamente para o restaurante onde jantavam toda sexta-feira. Risoto de cogumelos porcini, ossobuco com gremolata, pappardelle ao tartufo. Pratos que custavam mais do que ela ganhava em uma semana de trabalho agora. Você se lembra de tudo, constatou, mais para si mesma que para ele. Lembro de cada detalhe. Henrique serviu uma porção generosa no prato dela. A forma como você fechava os olhos quando provava o risoto. Como suspirava de prazer quando mordia o ossobuco. Como lambia os lábios depois de cada gole de vinho. Para, pediu, a voz embargada. Por quê? Porque está me matando aos poucos. Ele parou de servir, as mãos suspensas no ar como se tivesse sido flagrado em um crime. Desculpe, eu só queria que você se lembrasse de como éramos felizes. Eu nunca esqueci. A confissão saiu como um gemido sufocado. Tentei, Deus sabe como tentei, mas nunca consegui esquecer 1 segundo do que vivemos juntos. Henrique largou os utensílios e se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Quando suas mãos tocaram o rosto dela, Isabela fechou os olhos e se permitiu sentir o calor familiar da pele dele. Isa, murmurou, o polegar acariciando sua bochecha úmida. Meu amor, não me chame assim. Pediu, mas sem se afastar do toque. Por que não? É o que você é o que sempre foi. Ela abriu os olhos, encontrando os dele a centímetros de distância. A proximidade era inebriante, mais poderosa que qualquer vinho. Podia sentir o hálito morno dele em seus lábios, ver cada fio dourado em seus olhos, contar as batidas descompassadas de seu coração. Se eu for seu amor, por que me abandonou? Sussurrou. Porque sou um idiota. A resposta veio sem hesitação. Porque acreditei que proteger você era mais importante que amá-la. Porque fui covarde demais para lutar pelo que mais importava na minha vida.
As mãos dele desceram para seu pescoço, os dedos se entrelaçando em seus cabelos. Isabela sentiu o corpo inteiro se liquefazer sob aquele toque que conhecia tão bem. Henrique, não podemos... Podemos, interrompeu a voz rouca de desejo. Somos adultos livres. E esta é nossa noite. Mas e depois? Depois lidamos com as consequências. Juntos ou separados, mas pelo menos saberemos que não desperdiçamos esta segunda chance. Antes que pudesse protestar novamente, os lábios dele encontraram os seus. O beijo começou suave, quase reverente, como se ele estivesse se desculpando por todos os beijos perdidos nos últimos 3 anos. Mas quando ela gemeu baixinho e se pressionou contra ele, a contenção se desfez como açúcar na chuva. As mãos de Henrique percorreram seu corpo com a urgência de um homem que encontra água depois de anos no deserto. Ele conhecia cada curva, cada ponto sensível, cada lugar que a fazia suspirar de prazer. E Isabela, por mais que tentasse resistir, se entregou àquela familiaridade devastadora. Você está tremendo, observou ele, afastando-se ligeiramente. Estou com medo. De mim? De nós. Corrigiu, a voz mal passando de um sussurro. Do que vamos fazer um com o outro? Henrique a pegou nos braços sem aviso, como fazia quando eram casados. Ela podia ter protestado. Podia ter exigido que a colocasse no chão, mas em vez disso se agarrou ao pescoço dele como uma mulher se afogando. O quarto estava escuro, apenas iluminado pelos reflexos das luzes da rua que entravam pela janela. Henrique a depositou suavemente na cama, as mãos tremendo enquanto afastava uma mecha de cabelo do rosto dela. Tem certeza? Perguntou. E na voz dele havia uma vulnerabilidade que ela jamais ouvira antes. Em resposta, Isabela puxou-o para baixo, selando os lábios dele com os seus numa promessa silenciosa. O beijo desta vez foi diferente. Desesperado, faminto, carregado de 3 anos de saudade condensada. As roupas desapareceram devagar, cada peça sendo removida como se fosse um ritual sagrado. Henrique beijou cada centímetro de pele revelada, sussurrando palavras de adoração que a fizeram chorar e rir ao mesmo tempo. Você está ainda mais linda, murmurou contra seu pescoço, a voz rouca de emoção. Estou mais velha, mais marcada. Está perfeita. Corrigiu, erguendo a cabeça para encará-la. Sempre foi perfeita para mim. Quando seus corpos finalmente se uniram, foi como se o mundo parasse de girar. Isabela arqueou as costas, um gemido longo escapando de seus lábios. Henrique a preencheu não apenas fisicamente, mas emocionalmente, completando um vazio que ela carregava há anos. Meu Deus, sussurrou ele, o rosto contorcido numa mistura de prazer e agonia. Como eu vivi sem isso? Como vivi sem você? As lágrimas escorreram pelos cantos dos olhos de Isabela, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de alívio, de uma felicidade tão intensa que doía fisicamente. Eles se moveram juntos no ritmo antigo, como se nunca tivessem se separado. Os corpos se lembravam, as almas se reconheciam e por alguns minutos preciosos foram novamente uma só pessoa. Eu te amo. As palavras escaparam dos lábios de Henrique no auge do prazer. Eu te amo, Isa. Sempre amei. Sempre vou amar. No abraço dele, meu segredo queimava como fogo. A frase ecoou na mente de Isabela enquanto tentava se recuperar da intensidade do que acabara de acontecer. Porque havia algo que Henrique não sabia, algo que ela guardava há 3 anos como um tesouro e uma maldição ao mesmo tempo. Henrique, começou, a voz trêmula. Ele a beijou na testa, ainda perdido no pós-clímax. Preciso te contar algo. Algo na sua voz o fez se erguer sobre os cotovelos, estudando sua expressão com atenção crescente. O que é? Isabela fechou os olhos, reunindo coragem para revelar o segredo que carregava. Um segredo que mudaria tudo entre eles,
que transformaria aquela despedida em algo completamente diferente. Eu... Começou, mas as palavras se recusaram a sair. Isa, você está me assustando. O que é? Ela abriu os olhos, encontrando o olhar preocupado dele. Em poucos segundos, teria que escolher entre manter o segredo para sempre ou explodir a vida de ambos com uma verdade que guardara por tanto tempo. A decisão estava tomada antes mesmo que percebesse. Algumas verdades são grandes demais para serem enterradas para sempre. Henrique, sussurrou, as lágrimas voltando a escorrer. Nós temos um filho. O silêncio que se seguiu às palavras de Isabela foi como o vácuo antes de uma explosão nuclear. Henrique ficou completamente imóvel, o rosto congelado numa expressão de incredulidade absoluta. Por um momento, ela pensou que ele não havia escutado, que as palavras tinham se perdido no ar como sussurros fantasmagóricos. Mas então viu a mudança. O sangue drenou do rosto masculino, deixando-o pálido como mármore. Os músculos do maxilar se contraíram numa tensão dolorosa. E nos olhos cinzentos, uma tempestade de emoções conflitantes, choque, traição, raiva, dor, se manifestou como raios em noite escura. O quê? A palavra saiu rouca, estrangulada, como se ele tivesse esquecido como respirar. Isabela se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo nu. Agora que as palavras tinham escapado, não havia como voltar atrás. O segredo que carregara como uma pedra no peito por 3 anos finalmente estava exposto à luz cruel da realidade. Você escutou, sussurrou, incapaz de repetir. Henrique se levantou bruscamente, o corpo musculoso tremendo com adrenalina pura. Começou a andar de um lado para o outro do quarto pequeno, como uma fera enjaulada, as mãos passando repetidamente pelos cabelos desarrumados. Um filho, repetiu, testando as palavras na própria língua. Nós temos um filho. Temos. E você não me contou. A voz dele subiu uma oitava, a incredulidade dando lugar à raiva. 3 anos, Isabela. 3 malditos anos e você não me contou que eu tenho um filho. Henrique, deixe-me explicar. Explicar? Ele parou de andar e se virou para ela, os olhos faiscando perigosamente. Que explicação pode existir para isso? Que justificativa pode haver para roubar de mim os primeiros anos da vida do meu próprio filho? As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela, mas ela forçou a voz a permanecer firme. Sabia que este momento chegaria eventualmente? Havia ensaiado esta conversa 1000 vezes na cabeça, mas nada a preparara para a dor crua que via estampada no rosto do homem que amava. Quando descobri que estava grávida, já tínhamos nos separado há 2 semanas. Começou, a voz trêmula, mas determinada. Você tinha deixado muito claro que nossa história havia acabado, que não tínhamos futuro juntos. E isso te dava o direito de esconder meu filho de mim? Não! Explodiu a própria raiva finalmente emergindo. Isso me deu medo. Medo de que você pensasse que era uma tentativa desesperada de te reconquistar. Medo de que duvidasse da paternidade. Medo de que... Medo de quê? Medo de que você tirasse meu bebê de mim. A confissão saiu como um soluço rasgado. Você é Henrique Almeida Montenegro. Você tem poder, dinheiro, influência. Eu era apenas uma ex-esposa rejeitada, vivendo de migalhas. Que chances eu teria numa batalha judicial contra você? Henrique recuou, como se tivesse levado um tapa no rosto. A raiva em seus olhos deu lugar a uma dor profunda, quase insuportável de contemplar. Você realmente acredita que eu faria isso? Que eu tiraria uma criança da própria mãe? Eu não sabia, gritou, a compostura finalmente se desfazendo. Você havia me abandonado sem explicação, me tratado como se eu fosse descartável. Como eu poderia confiar em suas intenções com meu filho? Nosso filho.
corrigiu ele, a voz perigosamente baixa. É nosso filho, Isabela. Metade meu, metade seu. E você me tirou o direito de conhecê-lo, de amá-lo, de estar presente nos primeiros momentos da vida dele. A acusação a atingiu como uma flecha certeira no coração, porque ele tinha razão. Por mais que tentasse justificar suas ações, a verdade nua e crua era que havia privado Henrique da paternidade por medo, orgulho e mágoa. Eu sei, admitiu, a voz quebrada. Eu sei que foi errado, mas na época parecia a única opção. Eu estava sozinha, assustada, sem dinheiro, sem apoio. E você havia sumido da minha vida como se nunca tivéssemos existido. Henrique se aproximou da cama devagar, o corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Quando se sentou na beirada, mantendo distância segura dela, Isabela viu que suas mãos tremiam. Menino ou menina? Perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Menino. Nome, Gabriel. A palavra saiu carregada de tanto amor que até ela se surpreendeu. Gabriel Henrique da Silva. Os olhos de Henrique se encheram de lágrimas, uma única gota escorrendo pela face masculina. Você deu meu nome para ele. Mesmo com raiva, mesmo magoada, eu sabia que você era o pai dele, e ele merecia carregar parte de você, mesmo que você nunca soubesse da existência dele. 3 anos. Repetiu, como se tentasse processar a dimensão do tempo perdido. Ele tem 3 anos e eu nunca o vi, nunca o segurei no colo, nunca... A voz se quebrou completamente. Henrique enterrou o rosto nas mãos, os ombros largos balançando com soluços silenciosos. Ver aquele homem poderoso desmoronar por causa de sua decisão foi como receber 1000 punhaladas simultâneas no peito. Henrique tentou tocá-lo, mas ele se afastou como se o contato queimasse. Não, disse, erguendo a cabeça e revelando olhos vermelhos de dor. Não me toque agora. Não depois disso. Eu carregava um pedaço dele, que ele nunca soube. A verdade ecoava na mente de Isabela como um mantra cruel. Gabriel tinha os olhos cinzentos do pai, o mesmo formato do queixo, a mesma teimosia determinada. Cada dia dos últimos 3 anos, ela via Henrique no rosto do filho e morria um pouco por dentro. Ele pergunta por mim? A pergunta saiu estrangulada. Ele sabe que tem um pai? Sabe, admitiu, destruindo-se com cada palavra. Eu disse que você viajava muito a trabalho, que um dia voltaria para conhecê-lo. Eu não conseguia inventar uma mentira cruel sobre você, mesmo depois de tudo. Onde ele está agora? Com minha mãe, em Petrópolis. Henrique assentiu devagar, absorvendo cada informação como se fosse água no deserto. Depois ficou em silêncio por longos minutos, o olhar perdido na janela onde a chuva continuava a cair em lágrimas infinitas. Você tem fotos? Perguntou finalmente. Isabela hesitou apenas um segundo antes de se levantar, enrolada no lençol, e pegar o celular na mesa de cabeceira. Com dedos trêmulos, abriu a galeria repleta de imagens do filho. 3 anos de sorrisos, primeiros passos, aniversários, noites de insônia com febre, manhãs de descobertas. Aqui, estendeu o aparelho para ele. As mãos de Henrique tremeram ao pegar o celular. A primeira foto mostrava Gabriel com 2 anos, sorrindo banguela para a câmera, os cabelos escuros bagunçados pelo vento. Era impossível negar a semelhança. O menino era uma versão em miniatura de Henrique. Meu Deus! Sussurrou, o dedo deslizando pela tela para ver mais fotos. Ele é perfeito. É, concordou Isabela, a voz embargada. Ele é teimoso como você, inteligente como você, e tem esse mesmo jeito de franzir a testa quando está concentrado.
Henrique riu através das lágrimas, uma mistura de alegria e agonia que partiu o coração de Isabela em pedaços ainda menores. E o sorriso? Perguntou, passando para uma foto onde Gabriel gargalhava no parquinho. De quem é esse sorriso? Meu, respondeu, incapaz de conter um sorriso próprio. Mas a risada é sua. Aquela gargalhada alta que você dava quando assistíamos comédia na TV. Ele gosta de comédia? Adora, principalmente desenhos engraçados. E carros. Tem uma obsessão por carros que só pode ter vindo de você. Henrique continuou deslizando pelas fotos, absorvendo cada detalhe da vida que perdera. Aniversários onde deveria ter estado presente, primeiros passos que deveria ter testemunhado, noites onde deveria ter lido histórias para dormir. Esta é do último aniversário? Mostrou uma foto de Gabriel soprando 3 velinhas num bolo simples de chocolate. É, dia 15 de março. 15 de março, repetiu, como se estivesse gravando a data no coração. 9 meses depois da nossa última noite juntos. Sim, Henrique devolveu o celular e ficou em silêncio novamente, processando a avalanche de informações. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma determinação férrea que Isabela conhecia bem. Eu quero conhecê-lo. Henrique. Não é uma pergunta, Isa. É uma afirmação. Você me tirou 3 anos da vida dele. Não vai me tirar o resto. Eu não disse que ia tirar, mas penso assim. Ele se levantou, começando a se vestir com movimentos bruscos e raivosos. Você escondeu meu filho de mim por 3 anos, porque eu deveria acreditar que não faria de novo. Porque agora é diferente. Por quê? Porque transamos? Porque disse que me ama? A sarcasmo em sua voz a cortou como uma lâmina. Você já disse essas coisas antes, Isabela, e mesmo assim escondeu de mim a coisa mais importante da minha vida. A acusação a deixou sem palavras, porque ele tinha razão, e eles dois sabiam disso. Ela havia traído a confiança dele da pior forma possível, e agora teria que lidar com as consequências. O que você vai fazer? Perguntou, temendo a resposta. Henrique terminou de abotoar a camisa e a encarou com uma frieza que ela não via há anos. O amante apaixonado de minutos atrás havia sumido, substituído pelo empresário implacável que não aceitava derrotas. Vou conhecer meu filho, amanhã. Henrique, espere. Precisamos conversar sobre isso, planejar. Não. Interrompeu pegando o blazer. Já conversei e planejei demais. 3 anos de conversa e planejamento que me custaram os primeiros anos da vida do meu filho. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair, virando-se uma última vez para ela. Esta foi realmente nossa última noite, Isabela, mas não pelos motivos que imaginávamos. A voz dele estava carregada de uma tristeza infinita. Eu até poderia ter te perdoado por me deixar, mas nunca vou perdoar você por ter escondido Gabriel de mim. E com essas palavras devastadoras, Henrique Almeida Montenegro saiu de sua vida novamente, mas desta vez levando consigo não apenas seu coração despedaçado, mas também a certeza de que havia perdido não só o amor de sua vida, mas qualquer chance de ter uma família unida com ele e o filho que compartilhavam. O som da porta batendo ecoou pelo apartamento como um tiro de canhão, deixando atrás de si apenas o silêncio ensurdecedor e o aroma persistente do perfume masculino. Isabela permaneceu sentada na cama por longos minutos, o lençol agarrado contra o peito, como uma armadura de tecido contra a realidade brutal que acabara de explodir sua vida. As lágrimas vinham em ondas violentas, cada soluço rasgando sua garganta como vidro moído. 3 anos. 3 anos guardando aquele segredo como uma bomba relógio no coração, e agora que havia explodido, os estilhaços cortavam tudo ao redor.
O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem. Com mãos trêmulas, ela desbloqueou a tela. Estarei em Petrópolis às 10 horas da manhã. Tenha Gabriel pronto. A frieza das palavras de Henrique a fez estremecer. Não havia apelidos carinhosos, nem gentileza. Apenas uma ordem executiva, como se ela fosse uma funcionária recebendo instruções. Outro soluço escapou de seus lábios. Como havia chegado até ali? Como uma noite que começara como despedida, se transformara no início de uma guerra. Levantou-se cambaleante, as pernas bambas como gelatina. Precisava ligar para sua mãe, avisar sobre a tempestade que estava prestes a desabar sobre suas vidas. Mas primeiro precisava se vestir, se recompor, fingir que ainda tinha algum controle sobre a situação. Meia hora depois, com os cabelos presos num rabo de cavalo e uma blusa simples cobrindo as marcas que Henrique deixara em sua pele, discou o número da mãe. Isa. A voz de Cleusa soou preocupada. Por que está ligando tão tarde? Mãe. A voz falhou. Preciso te contar uma coisa. O que houve, filha? Você está bem? Henrique esteve aqui. O silêncio do outro lado da linha foi tão denso que Isabela pensou que a ligação havia caído. O Henrique? Perguntou Cleusa finalmente, a voz carregada de incredulidade. O pai do Gabriel? Sim. E o que ele queria? Ele... Nós... Isabela respirou fundo, reunindo coragem. Eu contei para ele sobre Gabriel. Desta vez, o silêncio se estendeu por quase 1 minuto inteiro. Isabela podia ouvir a respiração pesada da mãe do outro lado, processando a bomba que acabara de receber. Meu Deus, Isabela! A voz de Cleusa saiu num sussurro estrangulado. E agora? Ele vem amanhã, às 10 da manhã. Quer conhecer Gabriel. Como assim, quer conhecer? A voz da mãe subiu 1/8. Ele não pode simplesmente aparecer aqui e exigir ver o menino. Faz 3 anos que sumiu da sua vida. Mãe, ele não sabia. As palavras saíram difíceis, carregadas de culpa. Eu nunca contei para ele sobre Gabriel, porque ele te abandonou, porque te tratou como lixo. Eu sei, mãe, mas agora ele sabe e tem direito de conhecer o filho. Cleusa soltou um suspiro longo e carregado. Como você vai explicar para Gabriel que o pai que ele tanto pergunta finalmente decidiu aparecer? Não sei, admitiu Isabela, as lágrimas voltando a escorrer. Não sei como fazer isso sem destruir o coração dele. E o seu coração? Quem se preocupa com ele? A pergunta simples da mãe a atingiu como um murro no estômago. Quem se preocupava com seu coração? Ela havia passado 3 anos reconstruindo os pedaços, aprendendo a viver sozinha, criando Gabriel com amor, mas carregando sempre a sombra da ausência paterna. E agora, numa única noite, tudo estava desmoronando novamente. Eu dou um jeito, mãe. Mentiu, tentando soar mais forte do que se sentia. Sempre dou. Minha filha... A voz de Cleusa se encheu de uma ternura que quase desfez Isabela completamente. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa carregar tudo sozinha. Sim, preciso. Por Gabriel. Gabriel precisa de uma mãe inteira, não de uma mãe quebrada fingindo estar bem. As palavras da mãe ecoaram na mente de Isabela depois que desligaram. Quebrada. Era exatamente isso que ela estava. Quebrada, despedaçada, tentando colar os fragmentos com força de vontade pura. A noite se arrastou infinitamente. Isabela não conseguiu dormir nem por 1 minuto, ficando acordada repassando cada palavra da conversa com Henrique, cada olhar de dor e traição que vira em seus olhos. Às 5 da manhã, desistiu da cama e preparou um café forte, sentando-se à mesa para tentar organizar os pensamentos. Como explicaria para Gabriel? O menino de 3 anos tinha a curiosidade natural da idade, sempre perguntando sobre o papai que trabalhava longe. Como diria que o pai finalmente voltara, mas que talvez não ficasse?
Como protegeria o coração do filho das complexidades de um amor adulto destroçado? Às 7, pegou o primeiro ônibus para Petrópolis. A viagem de 2 horas nunca pareceu tão curta. Queria que durasse para sempre, que a protegesse da realidade que a esperava na casa da mãe. Cleusa a recebeu na porta com um abraço apertado e olhos preocupados. Gabriel está brincando no quintal, informou em voz baixa. Ainda não disse nada para ele. Obrigada. Isa... A mãe segurou seu braço. Tem certeza de que quer fazer isso? Pode ser que ele leve o menino embora. Ele não faria isso, respondeu, mas a voz saiu menos convincente do que pretendia. Você conhece o homem que ele se tornou, ou ainda está apaixonada pelo homem que ele era? A pergunta a deixou sem resposta. Conhecia Henrique? Depois de 3 anos separados, depois da frieza com que saíra de seu apartamento na noite anterior, ela realmente sabia de que ele era capaz? Mamãe! A voz aguda de Gabriel cortou seus pensamentos como uma lâmina doce. O menino correu em sua direção com os braços abertos, o rostinho iluminado pela alegria pura de vê-la. Oi, meu amor! Isabela o pegou no colo, sentindo o coração se apertar com amor e terror simultâneos. Que saudade da mamãe! Por que você veio hoje? Não é domingo. Perguntou Gabriel, os olhos cinzentos, tão parecidos com os do pai, brilhando de curiosidade. Porque... Isabela hesitou procurando as palavras certas. Porque alguém muito especial quer te conhecer. Quem? Lembra do seu papai que trabalha longe? O rostinho de Gabriel se iluminou como um Natal antecipado. O papai vai vir? Hoje? Vai, daqui a pouco. Ele vai brincar comigo? Vai me levar no parque? Cada pergunta era uma adaga no coração de Isabela. Como prometia um futuro que não sabia se Henrique ofereceria. Vamos ver, meu amor. Primeiro vocês vão se conhecer. Às 9h50, Isabela estava postada na janela da sala, Gabriel ao seu lado, numa expectativa contagiante. O menino havia insistido em vestir sua camisa mais bonita e pentear o cabelo para ficar igual ao papai das fotos. Ele é grande como o vovô? Perguntou Gabriel pela 10ª vez. Maior, respondeu Isabela, a garganta seca como lixa. E forte, muito forte. Ele vai gostar de mim? A pergunta inocente quase destruiu Isabela completamente. Como uma criança de 3 anos poderia duvidar de que seria amada? Como ela havia falhado tanto em protegê-lo dessa insegurança? Ele vai te amar mais que tudo no mundo, prometeu e rezou para que fosse verdade. Às 10 em ponto, um Porsche preto estacionou em frente à casa simples. O contraste era gritante. O carro que custava mais que a casa inteira, a elegância urbana invadindo a simplicidade suburbana. Henrique saiu do veículo como um gladiador entrando na arena. Mesmo de longe, Isabela podia ver a tensão em seus ombros, a determinação inflexível em cada movimento. Ele trajava um terno escuro, impecável como sempre, mas havia algo diferente em seu porte. Uma vulnerabilidade disfarçada de força. É ele, sussurrou Gabriel, o nariz colado no vidro. É ele. Ele é muito bonito, observou o menino com a honestidade desconcertante das crianças. Henrique parou no portão, as mãos nos bolsos, olhando para a casa como se tentasse reunir coragem. Por um momento, pareceu apenas um homem nervoso prestes a conhecer o filho. Não o bilionário poderoso, não o ex-marido traído. Apenas um pai. A campainha tocou. Vou atender, disse Cleusa, mas Isabela a impediu. Não, eu vou. Caminhou até a porta com Gabriel grudado em sua perna, o coraçãozinho do menino batendo tão forte que ela podia sentir através da roupinha. Quando abriu a porta, o mundo pareceu parar. Henrique estava ali,
mais lindo e imponente do que nas memórias de Gabriel, construídas através de fotos antigas. E Gabriel estava ali, uma versão miniatura perfeita do pai, olhando para cima com uma mistura de timidez e fascínio. Meu Deus! A voz de Henrique saiu num sussurro embargado. Ele é perfeito. Gabriel se escondeu atrás da perna de Isabela, mas continuou observando o homem grande com curiosidade crescente. Gabriel, este é seu papai, disse Isabela, a voz trêmula. Henrique, este é Gabriel. Henrique se ajoelhou devagar, colocando-se na altura do filho. Os olhos cinzentos idênticos se encontraram, e algo mágico e devastador aconteceu no ar entre eles. Oi, Gabriel, disse Henrique, a voz suave como seda. Posso te dar um abraço? Gabriel olhou para Isabela procurando aprovação. Ela assentiu com um sorriso encorajador, mesmo sentindo o coração se despedaçar. Devagar, Gabriel se aproximou do pai. E quando Henrique o envolveu em seus braços pela primeira vez, 3 anos de separação e dor se condensaram num momento de pura magia. O amor que eu julgava perdido tinha deixado raízes. A frase ecoou na mente de Isabela enquanto observava pai e filho se abraçarem. Porque ali, naquele abraço, estava a prova viva de que o amor entre ela e Henrique havia criado algo perfeito, eterno, capaz de sobreviver a todas as tempestades. Mas também estava ali a certeza terrível de que, agora que Henrique conhecera Gabriel, nada nunca mais seria como antes, para nenhum dos 3. O abraço entre pai e filho durou uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Isabela observava, paralisada, enquanto Gabriel se derretia nos braços de Henrique, como se finalmente tivesse encontrado o pedaço que faltava em sua vida. E Henrique chorava silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto segurava o filho como se fosse o tesouro mais precioso do universo. Papai, murmurou Gabriel, testando a palavra nova na língua. Você é realmente meu papai? Sou. A voz de Henrique saiu quebrada, carregada de 3 anos de saudade instantânea. Sou seu papai, Gabriel, e você é o menino mais lindo que já vi na vida. Gabriel se afastou ligeiramente para estudar o rosto do pai, as mãozinhas pequenas tocando as lágrimas nas faces masculinas. Por que está chorando? Está triste? Não, meu amor. Henrique sorriu através das lágrimas. Estou chorando de felicidade, porque finalmente te conheci. A mamãe disse que você trabalhava longe, muito longe. O olhar de Henrique se ergueu para Isabela por cima da cabeça de Gabriel, e ela viu ali uma mistura complexa de gratidão por ter protegido o filho da verdade cruel e raiva por ter sido obrigado a ser protegido como um vilão. É verdade, respondeu Henrique, voltando a atenção para Gabriel. Eu trabalhava muito longe, mas agora estou aqui. Vai ficar? A pergunta inocente caiu como uma bomba no silêncio tenso. Gabriel olhava para o pai com esperança pura nos olhos cinzentos. Esperança que partia o coração de Isabela em 1000 pedaços, porque ela não sabia como responder. Vamos conversar sobre isso, disse Henrique diplomaticamente. Mas Isabela notou como ele evitou promessas que não sabia se poderia cumprir. Gabriel, que tal você mostrar seus brinquedos para o papai? Sugeriu Cleusa, percebendo a tensão no ar. Enquanto isso, mamãe e papai conversam um pouquinho. Pode ser! Gabriel saltou dos braços de Henrique empolgado. Vem, papai, vou te mostrar meus carrinhos. Henrique se levantou devagar, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Por um momento, pareceu perdido, como se não soubesse como ser pai de uma criança de 3 anos. Vai, encorajou Isabela suavemente. Ele adora brincar de corrida. Vem, papai.
Gabriel puxou a mão grande de Henrique, arrastando-o em direção ao quintal onde seus brinquedos estavam espalhados. Isabela os observou pela janela durante 20 minutos. Henrique sentado no chão de terra, o terno caro esquecido, empurrando carrinhos de plástico com Gabriel. O menino tagarelava sem parar, contando histórias sobre cada brinquedo, e Henrique escutava como se cada palavra fosse preciosa como ouro. Eles são idênticos, comentou Cleusa, aproximando-se da filha. Gabriel tem exatamente os mesmos trejeitos que ele. Eu sei. Isabela suspirou, o coração apertado. Cada dia eu via Henrique no rosto dele e morria um pouco por dentro. E agora? Agora não sei o que vai acontecer. Cleusa segurou a mão da filha, apertando-a com carinho. Independente do que aconteça entre vocês dois, Gabriel ganhou um pai hoje. E isso é um presente, filha. Eu sei, mas também é um pesadelo, porque agora Henrique pode... Pode o quê? Levar Gabriel embora? Pode. Ele tem dinheiro, poder, influência. Eu sou apenas uma tradutora freelancer que mal consegue pagar as contas. Mas você é a mãe dele. Cleusa apertou sua mão mais forte. Ninguém pode tirar isso de você. Lá fora, Gabriel havia convencido Henrique a brincar de pique-esconde. O bilionário poderoso estava agachado atrás de uma árvore pequena, fingindo não ver Gabriel se escondendo atrás do tanque de lavar roupa. A cena era tão surreal que Isabela quase riu. «Gabriel!» chamou Cleusa da porta. «Vem almoçar!» «Já vou, vovó!» gritou de volta. «Papai, você almoça com a gente?» Henrique olhou para Isabela através da janela, a pergunta clara em seus olhos. Ela assentiu, porque não conseguia negar isso ao filho, mesmo sabendo que cada momento juntos tornaria a separação mais dolorosa. O almoço foi uma mistura estranha de normalidade doméstica e tensão nuclear. Gabriel não parava de falar, contando para o pai sobre escola, amigos, desenhos favoritos. Henrique escutava tudo com atenção fascinada, fazendo perguntas, rindo das histórias engraçadas do filho. «Gabriel, termine de comer», pediu Isabela quando notou que o menino estava mais interessado em conversar que em comer. «Mas estou contando para o papai sobre o dinossauro que desenhei na escola. Pode contar depois. Agora come». Gabriel fez beicinho, mas obedeceu. Henrique observou a interação com interesse, estudando a dinâmica entre mãe e filho como se fosse um quebra-cabeças fascinante. Ele sempre foi obediente assim. Perguntou quando Gabriel saiu para brincar no quintal. «Na maioria das vezes», respondeu Isabela. «Às vezes é teimoso, principalmente quando está cansado. Igual a você. Como você conseguiu fazer tudo sozinha?» A pergunta saiu carregada de admiração genuína. Trabalhar, cuidar dele, educá-lo. Não tinha escolha. A resposta saiu mais áspera que pretendia. Quando você tem um filho, faz o que precisa ser feito. Isa... Henrique se inclinou na direção dela. Sobre ontem à noite? Não, interrompeu, levantando-se da mesa. Não vamos falar sobre isso aqui. Precisamos conversar. Não na frente da minha mãe. Não onde Gabriel pode escutar. Henrique assentiu, reconhecendo a lógica. Mas Isabela via que ele estava explodindo por dentro, carregado de perguntas, acusações e uma raiva que tentava controlar por causa da presença do filho. «Então onde?» perguntou. «Depois, quando Gabriel estiver dormindo». O resto da tarde passou numa velocidade surreal. Henrique brincou com Gabriel como se quisesse compensar 3 anos perdidos em algumas horas. Eles construíram castelinhos de areia no quintal, leram histórias infantis, assistiram desenhos. Gabriel estava radiante, grudado no pai como um ímã. Às 7 da noite, depois do banho e do jantar, Gabriel começou a demonstrar sinais de cansaço. «Papai vai me colocar para dormir?» perguntou, esfregando os olhinhos. Henrique olhou para Isabela,
claramente perdido. Ela assentiu, engolindo a dor de compartilhar até mesmo esse ritual íntimo com ele. Claro, respondeu Henrique. Como é que fazemos? Você escova os dentes comigo, depois lê uma história, explicou Gabriel pegando a mão do pai. Vem. Isabela os seguiu até o quartinho simples, onde Gabriel dormia quando ficava na casa da avó. Viu Henrique ajudar o filho a escovar os dentes. Observou enquanto Gabriel escolhia cuidadosamente qual história queria ouvir. Esta aqui, decidiu Gabriel, entregando um livro surrado para Henrique. É sobre um dragão que vira amigo de um menino. Henrique se sentou na beirada da cama pequena, Gabriel aninhado ao seu lado. Começou a ler com a voz suave, e Isabela se encostou no batente da porta, observando a cena que sonhara milhares de vezes nos últimos 3 anos. Papai, Gabriel interrompeu no meio da história. Sim? Você vai embora de novo amanhã? A pergunta simples e devastadora fez o ar sair dos pulmões de Isabela. Henrique parou de ler, o maxilar contraindo numa tensão visível. Por que pergunta isso, meu amor? Porque a mamãe fica triste quando as pessoas vão embora. E eu não quero que ela fique triste. Henrique olhou por cima da cabeça de Gabriel, encontrando os olhos de Isabela. Ela viu ali uma mistura de surpresa e algo que poderia ser admiração pela sensibilidade do filho. Seu trabalho é se preocupar com a mamãe? Perguntou Henrique suavemente. É, eu cuido dela e ela cuida de mim. Gabriel. A voz de Henrique tremeu ligeiramente. Você é o menininho mais especial do mundo inteiro. Eu sei, a mamãe sempre fala isso. Depois que Gabriel adormeceu, Isabela e Henrique saíram para o quintal em silêncio. A noite estava fresca, o céu estrelado criando um cenário romântico que contrastava cruelmente com a tensão entre eles. Ele é incrível, disse Henrique finalmente, a voz carregada de emoção. Inteligente, carinhoso, educado. Você fez um trabalho perfeito. Obrigada. Mas isso não muda o que você fez, Isa. A voz dele se endureceu. Você me tirou 3 anos da vida dele. 3 anos que nunca vou recuperar. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Arrependimento não devolve o primeiro sorriso dele. Não me deixa escutar as primeiras palavras. Não me dá as noites que passei acordado imaginando como seria ser pai. As palavras dele a atingiram como chicotadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. O que você quer que eu faça, Henrique? Explodiu finalmente. Mas quer que volte no tempo? Quer que mude as decisões que tomei quando estava desesperada e sozinha? Quero entender, gritou de volta, a compostura finalmente se rompendo. Quero entender como a mulher que eu amava mais que a própria vida foi capaz de me tirar a coisa mais importante que já tive, porque você me abandonou. As lágrimas escorreram livremente por seu rosto, porque você me deixou sem explicação, me fez sentir que eu não era digna do seu amor. Como eu poderia confiar em você com meu filho depois disso? Eu expliquei ontem por que fiz aquilo. 3 anos tarde demais, interrompeu. 3 anos depois de eu ter reconstruído minha vida dos destroços que você deixou. Eles ficaram se encarando no quintal silencioso, respirações pesadas cortando a noite. 3 anos de dor, raiva e saudade condensados naquele momento explosivo. Eu não queria que meu filho crescesse nas sombras da sua fortuna. Eu só queria paz. A confissão saiu num sussurro quebrado. Queria que ele tivesse uma infância normal, sem seguranças, sem ameaças, sem a pressão de ser herdeiro de um império antes mesmo de saber andar. E você achou que a decisão era só sua? Na época, sim, porque você havia sumido da minha vida como se eu nunca tivesse existido. Henrique passou as mãos pelos cabelos, o gesto familiar que fazia quando estava no limite da frustração. Então, o que fazemos agora? Perguntou,
a voz exausta. Como consertamos essa bagunça? Não sei se dá para consertar, admitiu Isabela. Machucamos um ao outro demais, Henrique. Talvez seja impossível voltar. Não quero voltar. A declaração a surpreendeu. Quero seguir em frente, mas quero meu filho na minha vida. Todos os dias, não só nos finais de semana. O medo que Isabela carregava se materializou como gelo em suas veias. O que está dizendo? Estou dizendo que vou lutar pela guarda compartilhada. Estou dizendo que Gabriel vai conhecer o mundo que é dele por direito. Estou dizendo que não vou mais aceitar migalhas da vida do meu próprio filho. Henrique, não. Gabriel perguntou se eu ia embora amanhã. Continuou, ignorando o desespero na voz dela. E a resposta é não. Não vou mais embora da vida dele. Nunca mais. A determinação na voz dele era absoluta, irrevogável. Isabela percebeu que havia subestimado completamente o impacto que conhecer Gabriel teria sobre Henrique. O homem que estava ali não era mais apenas o ex-marido magoado. Era um pai descobrindo o amor incondicional pela primeira vez. Por favor, sussurrou, não me tire meu filho. Não vou tirar, respondeu, a voz mais suave. Mas também não vou abrir mão dele. Gabriel precisa de nós dois, Isa. E nós precisamos aprender a ser pais juntos, mesmo que não possamos ser um casal. A verdade das palavras dele a atingiu como um raio de clareza. Gabriel precisava do pai, e ela não tinha o direito de negar isso novamente. Mas a perspectiva de dividir seu filho com Henrique, de ter que vê-lo regularmente, de carregar para sempre o peso da culpa e do amor não correspondido. Como vamos fazer isso funcionar? Perguntou, a voz pequena como a de uma criança. Não sei, admitiu Henrique, mas vamos descobrir pelo Gabriel, porque ele merece ter os dois pais na vida dele, mesmo que esses pais tenham destroçado tudo entre si. E naquele momento, sob o céu estrelado de Petrópolis, Isabela entendeu que sua vida havia mudado para sempre mais uma vez. A última noite de amor havia se transformado na primeira noite de uma nova realidade, complexa, dolorosa, mas inegavelmente necessária. 6 meses depois, Isabela observava pela janela da cozinha enquanto Henrique ensinava Gabriel a andar de bicicleta no quintal da nova casa. A risada cristalina do menino ecoava pelo ar da manhã, misturada com os encorajamentos pacientes do pai. Era uma cena que ela jamais imaginou possível, mas que agora fazia parte de sua rotina aos sábados. "Eu consigo, papai! Olha!" gritou Gabriel, pedalando alguns metros sozinho antes de Henrique segurá-lo novamente. "Consegue sim, campeão. Você é o menino mais corajoso que eu conheço." O sorriso que se abriu no rosto de Isabela era involuntário. Nos últimos meses, havia testemunhado a transformação mais linda e dolorosa de sua vida. Henrique descobrindo como ser pai e Gabriel florescendo sob a atenção e amor paterno que sempre merecera. A transição não havia sido fácil. Os primeiros meses foram um campo minado de discussões sobre horários, regras, limites. Henrique queria compensar o tempo perdido mimando Gabriel excessivamente, enquanto Isabela lutava para manter a disciplina que construíra sozinha. Mas aos poucos, muito devagar, eles encontraram um ritmo. "Café da manhã?" anunciou, abrindo a porta dos fundos. Gabriel saltou da bicicleta e correu em sua direção, seguido por Henrique, que tinha as mangas da camisa social arregaçadas e uma mancha de terra no joelho da calça cara. "Mamãe, viu como eu andei sozinho?" Gabriel se jogou em seus braços, ainda ofegante de emoção. "Vi sim, meu amor. Você foi incrível. O papai disse que na próxima semana vamos tirar as rodinhas." Isabela olhou para Henrique por cima da cabeça de Gabriel. Ele deu de ombros, um sorriso envergonhado brincando em seus lábios. "Se ele está pronto", disse, como se pedisse aprovação. Era assim agora. Henrique, o homem que comandava um império sem pestanejar,
Pedia sua opinião sobre tudo que envolvia Gabriel. Não por obrigação legal, mas por respeito genuíno pela mãe que criara o filho sozinha por 3 anos. Acho que ele está, concordou, e viu o alívio nos olhos dele. Durante o café da manhã, Gabriel tagarelou sobre os planos para o dia. Henrique o levaria ao zoológico de manhã, almoçariam no restaurante favorito do menino, e à tarde iriam ao cinema assistir o novo filme de super-heróis. E você, mamãe, vai fazer o quê? Perguntou Gabriel, sempre preocupado com ela. Vou trabalhar um pouco, depois encontrar a tia Marina para tomar café. Você podia vir com a gente? Sugeriu o menino inocentemente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão familiar. Gabriel ainda não entendia completamente por que mamãe e papai não moravam juntos, por que não saíam todos ao mesmo tempo, por que às vezes havia uma tristeza estranha nos olhos da mãe quando o pai ia embora. Hoje é dia do papai com você, lembra? Explicou Isabela gentilmente. Mamãe tem seus dias, papai tem os dele, mas a família da Júlia sai toda junta. As famílias são diferentes, meu amor. Interveio Henrique, salvando Isabela de uma explicação difícil. Umas moram na mesma casa, outras não, mas o amor é o mesmo. Gabriel pareceu aceitar a explicação, mas Isabela notou como ele absorvia cada palavra, tentando entender o mundo adulto complexo que o cercava. Quando Henrique e Gabriel saíram, a casa ficou silenciosa demais. Isabela tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos vagavam constantemente para os dois. Como Gabriel estava reagindo ao zoológico? Henrique lembrou do protetor solar? O menino comeria direito no restaurante ou ficaria distraído demais conversando? O celular tocou às 2 da tarde. Isa! A voz de Henrique soava tensa. Gabriel se machucou. O mundo parou. O sangue congelou em suas veias. Como assim? O que aconteceu? Onde vocês estão? Calma, não é grave. Tranquilizou rapidamente. Ele caiu no parquinho do shopping e ralou o joelho. Estamos no pronto-socorro, mas é só precaução. Estou indo para aí. Isa, não precisa... Estou indo, Henrique. Ela desligou sem esperar resposta e saiu correndo. Durante todo o trajeto de táxi, seu coração batia descompassado. Gabriel machucado, chorando, precisando dela, e ela não estava lá. Encontrou os dois na sala de espera do hospital particular. Gabriel estava no colo de Henrique com um curativo colorido no joelho, comendo um sorvete e parecendo mais interessado na aventura do que traumatizado. "Mamãe!" gritou ao vê-la esticando os bracinhos. "Oi, meu amor." Ela o pegou no colo, verificando se estava realmente bem. "Como você está?" "Estou bem. O doutor disse que sou muito corajoso. E olha o curativo que ele me deu." Isabela examinou o joelho machucado, aliviada ao ver que era realmente superficial. "Doeu muito?" "Um pouquinho. Mas o papai me comprou sorvete e disse que todos os super-heróis têm cicatrizes." Ela olhou para Henrique, que a observava com uma expressão estranha no rosto. "Obrigada por cuidar dele", disse baixinho. "Você não precisa me agradecer por cuidar do meu filho, Isa." A maneira como ele disse "meu filho" não soou possessiva, mas protetiva, como se Gabriel fosse a coisa mais preciosa do mundo para ele. E era mesmo. "Eu sei. É que..." suspirou. "É difícil não estar presente quando ele se machuca." "Para mim também foi a primeira vez", admitiu Henrique. "Quando vi ele no chão chorando, quase tive um ataque cardíaco." Eles se entreolharam por cima da cabeça de Gabriel, compartilhando aquele momento de vulnerabilidade parental que todos os pais conhecem. Posso ir ao cinema com vocês?" perguntou hesitante. "Se Gabriel quiser, claro." "Quero!" exclamou o menino antes que Henrique pudesse responder. "Vamos todos juntos." Henrique hesitou por apenas um segundo antes de assentir. "Claro!" No cinema, sentaram-se na sequência. Gabriel no meio, Isabela de um lado, Henrique do outro.
Durante o filme, Gabriel segurou a mão dos dois, criando uma ponte física entre os pais. Isabela estava dolorosamente consciente da proximidade de Henrique, do calor irradiando de seu corpo, do perfume familiar que ainda a fazia lembrar de noites que preferiam esquecer. "Olha, mamãe", sussurrou Gabriel durante uma cena de ação. "O super-herói também tem um corte no joelho igual ao meu." "Tem mesmo", concordou, sorrindo. "Acho que vou ser um super-herói quando crescer." "Você já é meu super-herói", disse Henrique baixinho, apertando a mãozinha do filho. Após o filme, foram jantar juntos, algo que não faziam há meses. Gabriel estava eufórico com a novidade de ter os dois pais presentes, contando piadas e fazendo os dois rirem genuinamente. "Gabriel, vai lavar as mãos antes da sobremesa", pediu Isabela quando o garçom trouxe o cardápio de doces. Quando ficaram sozinhos, o silêncio entre eles era carregado, mas não hostil. "Ele está feliz", observou Henrique, observando Gabriel conversar animadamente com o garçom sobre qual sobremesa escolher. "Está. Esses meses com você fizeram muito bem para ele. E para você?" A pergunta a pegou desprevenida. "Como você está, Isa?" Era a primeira vez em 6 meses que ele perguntava sobre ela, não apenas sobre Gabriel ou questões práticas. A pergunta a desarmou completamente. "Melhor", respondeu honestamente. "Mais tranquila, sabendo que Gabriel tem o pai na vida dele." "Só isso?" Ela o estudou, tentando entender onde ele queria chegar. "Henrique, eu sinto sua falta." A confissão saiu baixa, quase inaudível. "Não só como mãe do Gabriel. Sinto falta de você." O coração de Isabela disparou, mas before que pudesse responder, Gabriel voltou correndo para a mesa. "Decidi, quero o brownie com sorvete." "Ótima escolha, campeão", disse Henrique, mas seus olhos permaneceram fixos em Isabela. Mais tarde, quando levaram Gabriel de volta para casa e o colocaram para dormir juntos, Isabela sentiu algo mudando no ar entre eles. Henrique não saiu imediatamente após o ritual da boa-noite. Em vez disso, ficou na sala claramente lutando para dizer algo. "Isa", começou finalmente. "Sobre o que eu disse no restaurante, Henrique, não podemos..." "Por que não?" Ele se aproximou devagar. "Por que não podemos pelo menos tentar? Porque já tentamos. E nos machucamos demais. Mas agora é diferente. Agora eu sei o que realmente importa. E o que importa? Você, Gabriel, família." As palavras saíram carregadas de convicção. "Passei 6 meses aprendendo a ser pai, e cada momento me fez perceber que nada disso faz sentido se não for com você." Isabela sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas tentou manter a compostura. "Henrique, eu sei que cometi erros terríveis. Sei que você também. Mas Gabriel nos deu uma segunda chance, Isa. Uma chance de sermos a família que ele merece. E se não der certo? E se nos magoarmos de novo? Então, pelo menos tentamos." Ele se aproximou mais, as mãos quase tocando o rosto dela. "Pelo menos não passamos o resto da vida nos perguntando e se." Isabela fechou os olhos, sentindo a proximidade dele, o calor familiar, a tentação de acreditar que podiam consertar o que estava quebrado. "Eu tenho medo", sussurrou. "Eu também", admitiu, "mas tenho mais medo de perder você e Gabriel de novo." Quando ela abriu os olhos, encontrou os dele a centímetros de distância. E desta vez, não recuou quando ele ergueu as mãos para tocar seu rosto. "Case comigo." As palavras saíram num sussurro urgente. "Case comigo de novo, Isa." Mas desta vez, para sempre. "Henrique, não me dê uma resposta agora", interrompeu, beijando sua testa suavemente. "Pense. Pense no que podemos ser juntos, no que Gabriel ganha tendo uma família completa. E se eu disser não?"
Então continuamos como estamos, coparentando, sendo civilizados, fingindo que não amamos um ao outro desesperadamente. A última noite se transformou na primeira de uma nova vida. A frase ecoou na mente de Isabela enquanto observava Henrique se afastar. Porque ele tinha razão. Aquela noite que deveria ter sido uma despedida havia se tornado o começo de algo novo e assustador e maravilhoso. Henrique chamou quando ele chegou à porta. Sim? Me pergunta de novo amanhã. O sorriso que se abriu no rosto dele foi como o sol nascendo após a tempestade mais longa do mundo. Vou perguntar todos os dias até você dizer sim. E se eu nunca disser? Então vou esperar para sempre. Porque você e Gabriel são minha casa, Isa. Sempre foram. Depois que ele saiu, Isabela ficou parada na sala, o coração batendo descompassado. Lá no quarto, Gabriel dormia tranquilo, sonhando talvez com bicicletas sem rodinhas e super-heróis corajosos. E aqui, na sala onde um dia eles quase se despediram para sempre, estava nascendo a possibilidade de algo que parecia impossível, um recomeço. Porque às vezes, quando o amor é verdadeiro, mesmo os finais mais devastadores podem se transformar em novos começos. E às vezes, apenas às vezes, as famílias quebradas podem se reconstituir mais fortes que antes. A última noite havia se tornado a primeira de muitas. E pela primeira vez em 3 anos, Isabela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, merecesse um final feliz.